Fala galera, tudo bem? Aqui é o Pedro de Figueiredo e esse é mais um podcast do Memo. Não do que masculinidade é essa, mas do Memo, né? Abel, olha aí. E aí, pessoal, eu sou o Abel, né? E a gente não tá aqui fazendo o Roda de Conversa, tá? Parece que estamos vivendo um crossover aqui, Pedro. O que é isso? É isso. Estamos aqui misturando, né, os dois formatos do podcast do Memo para fazer no que seria o que masculinidade é essa, se fosse dar um nome, né, dentro do nosso formato, seria Retrospectiva 2025. Produção de conteúdo no debate masculinidades. Alguma coisa assim que ia ser o nome, sabe? E eu sei que na hora de conversa eles iam ter uma pergunta, né? Essa é outra história. Exato, se o programa de hoje fosse no formato Roda de Conversa, teria uma pergunta tipo: conseguimos ser bem-sucedidos com o nosso formato nessa temporada? Deu certo? Acho que seria uma coisa por aí, hein? É isso. E como, né, Abel, você costuma dizer, a gente não anda só, não é isso? Nunca. Então estamos aqui, porra, com um bonde. Além de nós dois, né? Eu tô aqui com os sempre presentes Isabela Venturosa e Vinícius Rodrigues. E aí, gente, tudo bem com vocês? Salve, gente, tudo bom? E aí, gente, salve, salve. Também nunca ando sozinho, né? Nunca estou sozinho. Trouxe os meus meninos aqui. Lincoln, fala daí, querido. Fala, rapaziada. E tu, Lucas Fontaine, como é que você chega aí? Salve, salve, bancada linda. Salve, salve pra quem chega junto. Hoje tá bonito. É isso, né? Hoje esse episódio especial aí, de fechamento de temporada, a volta dos que não foram, né? Podcast do Memo, mais uma volta nesta quarta temporada, que durou o segundo semestre praticamente inteiro aí de 2025, né? E a ideia é que a gente debater um pouco, nós seis, né? As 6 pessoas que compuseram as duas bancadas desses dois formatos, trocar uma ideia de como foi, de como não foi, o que funcionou, o que deixou de funcionar, o que isso serviu ou não para o debate de masculinidades, porque tinha um pouco dessa intenção aqui também, né? E a gente separou em alguns blocos esse episódio, né? A ideia, né, Abel, é a gente primeiro conversar sobre um formato, depois o outro, depois um debate ali de melhores episódios, essas coisas assim, e aí um planejamento 26 e encerrar, não é isso? É meio que essa a ideia, né? É meio que um episódio de confraternização, de celebração, mas pra gente também fazer um retrospecto aqui do que foi esse ano de 2025, o que foi a temporada 2025, pra gente fechar bonitinho. Iniciando o nosso primeiro bloco aqui, a gente começa puxando o formato Roda de Conversa, que foi apresentado por mim junto com meus meninos aí, o Lucas e o Lincoln. E só para resgatar e reforçar aqui, a ideia desse formato de podcast é retomar o nosso clássico formato que fez muito sucesso lá em 2019, 2020, quando eu era um ouvinte também e era fã do Memo, nas temporadas iniciais, que consiste basicamente numa conversa entre homens com o máximo de vulnerabilidade possível, em torno da temática de masculinidades, né? Então a gente apostou muito em ter como convidado a cada episódio homens comuns da nossa comunidade, que também eram um pouco dessa mesma tônica ali quando tudo se iniciou em 2019, né? Então a intenção de retomar esse formato neste ano de 2025 foi de valorizar um pouco mais, ainda mais essa ferramenta política que são os grupos reflexivos de gênero, né, que o Memo promove, difundi-la mais, tornar a experiência comum para mais gente, para mais homens nesse caso, né, e trazendo ali também diversos aspectos da nossa metodologia, abrindo nossa metodologia e apostando em temáticas que têm mobilizado a nossa comunidade de homens, né, que participam dos nossos grupos reflexivos de fato, para a gente conseguir um pouco de expandir a discussão para mais gente ter acesso, mulheres também, inclusive. Então, a ideia aqui é um pouco da gente flertar e conversar um pouco com os nossos ouvintes especialíssimos, que no caso aqui, os ouvintes do formato Roda de Conversa, que foram chamados para poder conversar com a gente, é justamente quem produzia o outro formato, que masculinidade é essa. Então, vamos poder conversar aqui, dialogar com o Vinícius, com o Pedro, com o Isa. Mas antes de passar para vocês e ouvir um pouquinho mais de vocês, Lincoln, me complementa aqui. Bel, sabe o que eu tava lembrando aqui conforme você estava falando? O que, querido? Que, para além de homens comuns da nossa comunidade que participaram da construção, né, e efetivamente do formato, tivemos 2 participantes super especiais, né, assumindo a função de líder da rodada. Um foi Pedro de Figueiredo, que iniciou os trabalhos com a gente, pois é, pô.
O primeiro episódio da temporada foi com você, como líder da rodada, e depois, ali no meiozinho, a gente teve a Abel Oliveira, também como líder da rodada, trazendo o seu incômodo para a gente deliberar aqui coletivamente sobre. Então, para além de a gente trazer essa galera, né, esses participantes e ex-participantes ativos da nossa comunidade, a gente teve essas duas figuras proeminentes do debate aqui, trazendo seus incômodos junto com a gente. Então, acho que um complemento, né, foram 9 episódios. Desses 9 episódios, 7 convidados da nossa plataforma, da nossa comunidade de membros e ex-participantes dos grupos reflexivos, e a participação super especial de Pedro de Figueiredo e Abel Oliveira. Que a gente joga em todas as posições, né? Eu mesmo brinco sempre que aqui no isso. Memo eu sou tipo a Ana Furtado, sabe? Na Globo. Que agora nem tá mais na Globo. Mas que tá sempre substituindo, precisou ali de alguém, vai lá, Ana Furtado, vai lá, o Abel. Eu gosto disso, eu gosto. Polivalência, né, amigo? Polivalência. Importante. Mas aí eu queria saber dos nossos ouvintes, a Isabela, o Pedro, o Vini, o que vocês acharam dessa produção de conteúdo realizada aí por a gente, desse formato roda de conversa, o que saltou aos olhos de vocês, o que ficou ausente, talvez. Então, o que deu certo, o que não deu certo nessa proposta aí do formato? Acho que a gente começa por aqui um pouco. Gente, eu tava ouvindo novamente, né, a temporada e eu me senti um pouco transportada pro tempo que eu fazia supervisão, digamos, dos grupos do Memo, né? Saudade. Saudade. Agora a gente tá com o Adriano Beiras, né, nessa função. Grande Adriano. Mas eu achei que transportou mesmo para esse tipo de clima de roda de conversa do Memo e gostei muito de ouvir, achei que deu muito certo, assim. Tava ouvindo, os últimos episódios que eu ouvi foram sobre álcool e um sobre questões relacionadas à sexualidade, né? E eu fiquei me sentindo como se estivesse dentro da sala, ouvindo vocês conversando, né? Então, e acho que um ponto bastante alto é que eu adoro o Abel como âncora. Eu adoro o Abel como esse chega junto, etc. Abel Lovers, somos todos. A gente tenta, a gente se esforça. Eu acho que o Abel tem uma habilidade grande em fazer a gente se sentir à vontade, se sentir visto, assim, sabe? Meio que pegando os detalhes do que cada pessoa tá falando, pedindo para contar mais, então me senti transportada para um grupo mesmo e achei que as conversas foram interessantes, sabe? Eu tô numa onda muito de pensar, por exemplo, sobre essa questão do álcool, do consumo de álcool, né, e o que ela diz, e achei interessante ouvir vocês, as experiências de vocês, que não eram iguais, mas traziam muito pra gente refletir sobre a relação entre álcool e masculinidades. E uma outra coisa também que eu fiquei pensando, para dizer que acho que funcionou bastante, é que como é poderosa essa nossa ferramenta, né? Eu tenho várias críticas também a grupos reflexivos, como uma pessoa que estuda isso e sabe que pode cair em lugares bastante Masculinista mesmo, e masculinista em última instância, talvez, muito né? autocentrado e tudo mais, mas por outro lado, ouvindo vocês, eu fiquei pensando em quem estava ouvindo e nessa potência de fato, esse falar sobre essas experiências, né? Como o Pedro resgatou mesmo num dos primeiros episódios, onde ele traçou um paralelo com os grupos de consciência feministas, né? Ouvir a experiência do outro e se ver na experiência do outro, mesmo que você passe por coisas semelhantes, mas também coisas diferentes, é uma coisa que amplia, né, a nossa visão, assim, dá um olhar crítico para ela, que eu acho que é muito o caminho de transformação mesmo. Então, uma coisa que já é dada para mim, mas quando eu senti isso ouvindo vocês, eu falei, é isso mesmo, é por isso que a gente faz o grupo reflexivo, porque ouvindo, trocando ideia, a gente consegue ampliar o olhar e pensar em como se posicionar de maneiras mais justas, mais cooperativas, mais alinhadas a uma certa ética feminista, baseada numa equidade de gênero e tudo mais, né? Então, um pouco isso. Eu gostei bastante dos resultados dessa temporada. Achei que o Memo comunica bastante e aqui veio. Então, gente, foi muito massa. Eu ainda não tinha conseguido ouvir todos assim com atenção, né? Tem alguns episódios que eu já estava familiarizado, já tinha ouvido. E aí no final de semana a gente aproveita para fazer a faxina daquela geral, tal. Aí fonezinho de ouvido e consegui ouvir. Primeiro assim, tá difícil dizer o que não deu certo, né?
Mas eu acho que eu tenho uma sugestão, mas não é porque não dá certo, mas é só por causa de uma coisa que eu fiquei pensando enquanto eu ouvia, assim, entendendo que o podcast, ele também, de certo modo, tá pautado ali na metodologia do Memo, né? Então, o que eu acho que seria legal, talvez, no começo do episódio. Sabe aquela coisa meio repetitiva de podcast? Que, tipo, no começo do Aham, episódio, aham. você apresenta assim: podcast não sei o que, vai funcionar dessa forma, o convidado sabe? Quais são mais ou menos o desenho daquela forminha bem de podcast mesmo? Porque aí, para um novo ouvinte que não conhece o Memo, que é o caso de um amigo meu que tava. Amigo meu do bairro, nossa, várias conversas, mas isso Casa fica Verde? pro off. Lá da Casa Verde que fui encontrar ontem, porra. Vai ficar pro off, fica pro off. Ele falou, pô, eu ouvi, achei mó legal tal, mas ele não tava entendendo como tava funcionando, porque ele não sabe. Ele é tipo um cara muito distante desse universo. Eu falei, porra, dá uma explicadinha, talvez seria legal, uma coisa bem curta. E o que eu mais gostei é todo o resto. Tudo. Porque a Isa falou da coisa que parece que tá, sei lá, você tá sentado na sala, trocando uma ideia, ouvindo as pessoas conversarem, e eu vi que nas minhas anotações eu coloquei conversa intimista, leve, mas ao mesmo tempo problematizando as coisas. Exemplo do que é uma comunicação gentil. Eu acho que tem uma gentileza no modo como vocês conduzem as conversas, né, de uma forma íntima, mas ao mesmo tempo gentil, leve, vira piada, porque aí eu fiquei pensando muito, é foda isso, né, porque eu fiquei pensando muito na relação que eu comecei a rememorar dessa experiência com os meus melhores amigos de infância, que hoje até estão bem diferentes do que era, assim, mas como as conversas eram duras, né? Como tinha uma dureza, como tinha um peso, como não dava para falar de assunto sério sem que virasse chacota ou fosse algo menosprezado. E eu acho que para quem, porque eu fiquei pensando muito nisso, né? Para quem não conhece a gente, quem não conhece o Memo, quem não conhece esse debate, eu fiquei pensando muito tipo que pô, esse meu amigo ele gostou, ele não sabe nada sobre isso que a gente está falando e ele gostou e ele ouviu o episódio sobre ciúme, que é polêmico, que é um tema difícil, espinhoso. E ele falou que ele gostou, ele só não entendeu muito bem como que funcionava a coisa, o que era grupo reflexivo, ele não entendeu, assim. Mas ele falou, mas é da hora, porque os caras ficam trocando ideia e tem vários bagulho que você se identifica. Só se identifica porque você tá na conversa intimamente ali. Não é uma pessoa te dando um textão, te dando uma aula, dando aquela palestra, porque você não deveria fazer, não. Você tá ouvindo pessoas como você conversando sobre coisas que te dizem respeito também, sabe? Então é isso. Eu acho assim, e eu tenho meu favorito. Agora, o favorito ainda não, né? Tem que segurar o favorito. Porque eu tenho um outro favorito, eu tenho dois favoritos, né? Então foi uma decisão difícil. Mas é isso, gente. Pô, achei massa demais. Acho que tudo deu certo. Não tem o que não tenha dado certo, não. Valeu, querido. Você falando aí de que maratonou nesse final de semana, ouvindo ali enquanto fazia uma faxina, eu convido o nosso ouvinte que está aqui nesse episódio de hoje também, que não ouviu todos os episódios ainda, para fazer esse processinho também de ir lá recapitular, na verdade, né, todos esses episódios que já saíram, para ter o seu favorito, para ter essa visão geral, para conversar com a gente aqui, que aí você pode comentar aqui, seja na plataforma que você está ouvindo isso, seja na comunidade também. E aí o Vini falando dessa gentileza, né, eu acho que, pensando aqui um pouquinho do processo, eu acho que eu estava muito preocupado, acho que com os meninos aqui também, com o Fontaine, com o Lincoln, em ser cuidadoso mesmo, sabe? Acho que principalmente cuidadoso com o tema e cuidadoso ali, não só com meus parceiros de bancada também, o Lucas e o Lincoln, mas com o convidado, sabe? Acho que era uma tônica importante ali de trazer esse convidado que era um ex-participante dos nossos grupos reflexivos, na maioria das vezes, com uma vida completamente anônima, que se pretendia anônima, que trouxe pra gente um tema para os grupos reflexivos, que é um espaço seguro, mas que quando a gente convida para ir para um podcast, sai desse ambiente espaço seguro, né, e vira algo muito exposto, né, fica muito vulnerável. Então, como ao fazer esse processo ainda ser cuidadoso com essas pessoas, eu acho que foi uma preocupação durante toda a temporada, acho que teve bem presente ali. Então acho que eu transferiria um pouco essa ideia de, acho que foi gentil também, né, mas acho que para mim foi muito mais uma coisa, na minha cabeça estava o tempo todo preocupado com ser cuidadoso. Achei foda isso, Abel. Achei foda. Acho que isso transparece mesmo. Acho que essa gentileza do Vini, né?
Eu gostei dessa definição dele, entendendo, né, o que você colocou como cuidado, mas eu acho vocês gentis também, assim, cordiais, né? Sem pegar pro lado ruim do termo, assim, mas acho que tem uma gentileza, tem uma generosidade. Eu acho que é um pouco disso, assim, sabe? Tem uma generosidade na troca. E aí, né, a Isabela destacou a condução do Abel. Eu queria falar um pouco de Fontaine e de Lincoln, né? Que eu acho que o Lucas, ele faz perguntas, né? Eu gosto que o Lucas faz pergunta no meio da conversa, assim. Ele elabora uma coisa ali na hora. E vocês, o que que acham? Acham também? Eu gosto desses acham também dele, assim, sabe? Que força a pessoa a provocar uma reflexão a partir do que ele está provocando, né? Do que ele está trazendo, assim. E Lincoln, né, cara? Acho que é a síntese dessa cronista das ruas, né? Essa coisa cronista das ruas, acho que se dá também muito na troca, assim. Acho que eu entro muito na conversa quando o Lincoln fala, sabe? Tipo, eu me sinto muito identificado nesse lugar, assim, do cotidiano, das coisas que acontecem com a gente mesmo. E acho que eu entro muito, assim, quando o Lincoln fala, assim. Eu gosto muito de como funcionou mesmo a dinâmica. Acho que alguns convidados ficam, né? Podcasts que traz uma coisa, uma certa pressãozinha, assim, né, de microfone, 1, 2, 3, gravar, a pessoa fica, e acho que pode isso gerar uma inibição, mas eu acho que tem essa generosidade do trio aí que ajuda nesse trabalho, né? Mas eu achei muito legal, acho que uma boa definição, né, Isabela falando de que dá saudadinha, assim, de fazer a supervisão dos grupos, eu fico com saudade de discutir, sabe assim? Fico com saudade de estar dentro dos grupos reflexivos e opinando em cima, e falando também, e levantando minha mão, já agoniado, assim, porra, cheio de vontade de falar aqui, porra. Eu lembro, inclusive, acho que isso é uma boa métrica de sucesso, sabe? É isso que eu tô querendo dizer, assim, quando você fica querendo discutir junto, né? No meu caso, fico querendo, assim, porra, nada a ver essa parada aí, cara. Aí vem o outro e fala o que eu tava achando, e fica, ufa, ainda bem que a Bel colocou aquele ponto, sabe assim? E aí você vai discutindo junto, eu acho isso gostoso, eu acho que isso me faz entender como um sucesso do formato, né? Que é meio que é isso, resgatar essa ideia reflexiva, né? De aumentar repertório, de parar para pensar mesmo na coisa, que eu acho que é essa onda que a gente quer levar adiante, né? Com os grupos reflexivos, assim. Então lembro até do Adalberto, né? Um participante desse ciclo atual, que ele falou para mim quando a gente se encontrou pessoalmente no encontro que rolou em São Paulo. Isabela, Vini, Abel estavam lá também. O Adalberto falou que discutia muito comigo, no outro formato, né? No Que Masculinidade é Essa? Vinha, porra, puto comigo, ele tava puto comigo. Quando ele me encontrou, eu nem sabia quem era o Adalberto, nunca tinha falado com o Adalberto. Ele, porra, tô puto com você. Eu falei, que isso, cara? Tô te conhecendo agora, né? Ele, porra, tava discutindo com você no carro. E eu achei isso um bom sintoma, assim, né, de implicação, de identificação, e eu acho que eu senti um pouco disso com o formato do trio aqui também, Lincoln, Lucas e Abel. É isso, achei maneiro. Essa proposta da roda de conversa tem essa dualidade, assim, de ser uma coisa mais íntima, mais sala de estar, mas ao mesmo tempo tá num podcast, né? E aí trazendo assim as coisas de bastidores, assim, né? É, a minha companheira, né, Mariá, um beijo para Mariá, aqui, né, fazendo uma referência direta aqui, Salve muito Maria. parceira, ela e assim, o tempo inteiro ela me dava um termômetro, assim, né, porque ela me conhece num lugar de intimidade, e ela falou assim, ó, acho que você pode ir mais além, acho que dá para ir mais além, né, acho que aí às vezes ela fala assim, ó, pô, isso aqui eu descobri no podcast, você tinha que ter me falado antes. Então acho que são nuances, assim, de você também, se expor, assim, né, eu acho que essa implicação, a gente botar a cara, como a gente se propõe colocar nesse formato, eu acho que diz muito sobre a confiança e o entrosamento que eu tenho aqui com a Bel e com o Lincoln, assim, né. É isso, assim, são caras que são muito gentis, assim, são muito generosos, né, eu acho que isso cria uma atmosfera que você vai se sentindo à vontade para se expor, né, e colocando questões, assim, que fazem parte de uma intimidade que, às vezes, eu não conversaria, assim, até numa sala de estar, dependendo da casa de quem eu estivesse, né, se eu estivesse na casa de uma tia minha, né, dependendo da tia, eu acho que eu não teria esse tipo de conversa, né. Mas eu acho que é isso, né, a gente está ali para se colocar, para se implicar, para trazer questões que não necessariamente estão fechadas, muito o contrário, mas para a gente se provocar e provocar uns aos outros. Eu acho que isso só é possível por causa desses dois caras, assim. Então também já
aqui fazendo aquela rasgação de seda básica de final do ano, né? Enaltecendo, assim, né? Essa relação, esse cuidado que tem nessa troca. Fofos. Tô brincando. Não, boa. Eu acho que, cara, pra mim as coisas vão muito em linha com o que o Lucas trouxe também, né? Eu acho que, assim, eu tava até conversando com a Bel e com o Lucas num outro momento, em que os formatos eles se complementam muito, né? Porque enquanto um tem como perspectiva meio que racionalizar o debate, né? Propor o debate de uma forma diferente, enfim, e depois isso acaba se transformando meio que numa pegar assuntos do dia a dia que estão aí no senso comum, tanto de política ou do que quer que seja, e trazer isso a partir do olhar das masculinidades, que é o formato de Isa, Pedro e Vini. O nosso tem como perspectiva falar da gente, né? Que é o que acontece nos grupos reflexivos. Então, um racionaliza e o outro parte de um processo de vulnerabilização. E aí, mano, você tem que estar de verdade, tá ligado? Se você não tiver de verdade, a coisa não vai acontecer. E eu acho que é o que, em alguma medida, diz sobre o nosso formato, né? A gente estava ali verdadeiramente. Eu gosto de uma frase, de uma das músicas, né? De uma das modas maravilhosas de Djavan, que é: se eu tivesse mais alma para dar, eu daria, né? Isso para mim é o viver. Então eu acho que isso que a gente fez no nosso formato, a gente deu nossa alma, falou nossa verdade, trouxe esse processo de vulnerabilização que para a gente é fundamental para o debate de masculinidade, né? Não tem como a gente falar de masculinidade sem se vulnerabilizar de fato, senão a coisa não acontece, eu acho que vai para um outro sentido, vai para um outro lugar. Eu acho que a gente conseguiu trazer isso bem. Então, acho que é isso. Verdade foi um aspecto elementar para a coisa alcançar o lugar que alcançou. Então Que é é isso. muito grupo reflexivo, né, irmão? Eu fico pensando assim, né, Leon? Tipo, se o cara chegar num grupo reflexivo do Memo, ou qualquer outro desses, né, que a gente acha legal, se o cara chegar e ficar ali cagando regra, citando coisas, ou assim, vou de ouvinte, sabe assim, e não se jogar, sabe, não mergulhar fundo, acho que não vai ser legal pra ele, acho que ele vai acabar se desmobilizando, vai desmobilizar outras pessoas junto, porque a pessoa tá ali confiando nele, né? E o cara tá ali, pô, querendo fazer umas, sabe? Pagar de gatão. Uhum. E eu acho que, assim, na realidade, é o que a gente almeja nos grupos reflexivos, né? É Porque, isso, é isso. de vez em quando, a gente ainda patina com algumas pessoas, enfim. Mas eu acho que quando o cara tá dado, ele pode chegar ali numa de pagar de gatão e não estando verdadeiramente, mas ele acaba sendo cooptado num bom sentido, né? Eu É acho que quando isso. um grupo se coloca verdadeiramente, né? E é o que acontece nos grupos reflexivos do mesmo, ele acaba trazendo essa galera e num dado momento a chave vira. Aí quando vira, amigo, é um abraço. E é isso, acho que eu gostei também do fato de vocês conseguirem ter colocado questões que eu vejo pouco ainda, até nos próprios grupos, sabe? Aí se discutiram coisas que eu vejo pouco ainda, assim, que não é o tema mais comum, sabe? Acho que na hora de selecionar as perguntas, acho que não foi assim no. Vamos no hit do ano, sabe assim? Vamos jogar no Giba neles, não foi um Giba neles, sabe assim? A gente foi procurando coisas que a gente achava importante institucionalmente de ser colocado para jogo, assim, sabe? Eu achei isso também outro aspecto mais de bastidores, né? Mas que eu achei importante da gente ter tido essa preocupação, sabe? Com quais temas, que conversa, que quais perguntas, temas, né, a gente resgataria desse nosso histórico todo de 8 anos de grupos reflexivos e tal. Então acho que foi muito legal isso, inclusive esse formato, né, de buscar perguntas que já aconteceram, trazer os participantes de fato que atuaram como líderes da rodada de volta para discutir de uma outra maneira, né, num outro espaço aquele tema. Eu acho isso precioso, sabe? Acho que isso foi um acerto mesmo, assim, do formato, da proposta e tal. Achei irado. Eu queria até saber mais o que Izzy e Vinícius também, porque eu tô adorando a ideia de saber que eles são os nossos principais ouvintes aqui, né? Mas de saber um pouco mais do que eles acharam dessa escolha mesmo dos temas, né? Porque, falando de bastidores aqui, acho que é a parte que mais deu trabalho de produzir e de pensar e de a gente conseguir preparar ali os encontros, porque diferentemente do formato Que Masculinidade é Essa, que tá ali sempre o trio fixo, né? Vini, Isabela e Pedro. Aqui tínhamos nós três, mas tinha sempre um quarto elemento aí que era sempre definido a cada semana para trazer um tema que tinha que ser relevante, que a gente achava válido,
às vezes quinto, às vezes aparecia mais um elemento, né? Às Que vezes, teve uma sim. das coisas que teve o Lucas, né? Teve. Isso. Sim. O outro Lucas, né? Exato, Lucas Freitas. Teve participante sendo convidado no dia também, assim. Teve 1000 imprevistos de produção, assim. Mas foi algo que a gente gastou bastante energia pensando, cuidando, mas ao mesmo tempo, acho que olhar para esses 9 episódios aí que foram lançados de algum modo, acho que tem ali uma entrega, mas eu fico curioso para saber o que esses episódios com vários temas ali nessa ordem gerou para quem ouviu a gente, né? Essa escolha e esse cardápio de perguntas, temas, de temas a serem discutidos. E só complementando também, que eu quero ouvir vocês, essa dinâmica de trazer homens que estão aí no cotidiano, né? Essa escolha de trazer homens que já participaram dos grupos reflexivos e não trazer alguém que é referência em determinado assunto, que estuda determinado assunto. Isso gera, né, uma dinâmica ali que tem seus prós e seus contras, né? Como acho que o Pedro falou, né? Às vezes, podcast, tem gente ali que nunca participou de podcast, né? Então isso gera ali uma falta de familiaridade, às vezes um pouco mais de trava, mas ao mesmo tempo são problemas cotidianos de pessoas que estão implicadas, né, no debate sobre masculinidade e estão se encontrando, se deparando com esses problemas, assim, né? Isso, como é que ficou isso para vocês, assim, né? Você acha que foi acertada essa escolha? Queria que vocês comentassem um pouco também sobre os convidados. Ó a pergunta aí, ó, Lucas perguntando, viu? Exato, cara, é ótimo isso, acho ótimo. Tinha que vir. Bom, primeira coisa, eu queria fazer um off-topic aqui do Geração Z, que vai ouvir esse podcast e não vai entender as referências do Pedro. Giba neles! Giba neles nos 2 últimos lances! Porra, Pedro, giba neles! Muito bom. Eu faria um meme com a sua cara escrito giba neles agora. Figurinha. Eu falei, mano, eu imagino a pessoa de 22 anos falando, pô, vou ouvir o podcast do giba neles. Calculando igual a Nazaré Tedesco, né? A gente afastando completamente a nova geração. Giba foi, gente, um grande jogador da seleção brasileira A masculina de Nazaré vôlei. também é meio contemporânea também. Galvão Bueno falava giba neles. Quando, Giba né, neles! dificuldade de A virar tradução. bolas. A tecla SAP. Muito bom, muito bom. Bom, gente, eu assim, primeiro eu vou falar da escolha dos temas, tá? Eu achei primorosa a escolha dos temas, porque, não vou dizer que todos, mas 80% dos temas eu me engajei muito na audição. E engajei um pouco trazendo a métrica que o Pedro apresentou, que é uma boa métrica, de às vezes conversar com vocês durante o episódio. Vou dar um exemplo. Tem o episódio sobre dizer não ao sexo, né? A dificuldade que nós temos em dizer não. Ótimo episódio, inclusive. Ouçam. Pessoas que estão nos ouvindo, ouçam. Em vários momentos nesse episódio, vocês contavam as histórias e eu rememorava as minhas e contava também. E aí concordava com vocês, falava, não sei se é bem isso. Aí teve um momento que o Lincoln traz, né? O Lincoln traz o recorte racial, fala, tem essa fita aí também. Quando você é negro, você tem. Aí eu já ficava falando, imagina ser negro em São Paulo. Porra! Vocês não estão ligados o que é. E aí você, de fato, em algumas regiões da cidade, você é o exótico, assim, sabe? Aquela coisa enfim, eu moro bem no centro aqui de São Paulo, na região mais badalada da cidade, que é Santa Cecília, Barra Funda. E, pô, eu colo nos sambas aí de vez em quando que é complicado, entendeu? Você fala, pô, calma, né? Então eu comecei a me identificar muito, assim, e quando você tem uma pergunta, né? Quando você tem um tema, assim, que engaja o ouvinte, é porque, pô, é um tema acertado, porque ele tá dialogando de fato com aquilo que as pessoas estão vivenciando, sabe? Com a experiência real que elas estão tendo, né? E isso eu acho que é muito importante, é um fator de engajamento muito forte, assim, engajamento não no sentido numérico, engajamento na conversa, sabe? De você mergulhar na conversa e prestar atenção no que está sendo dito, né? E eu acho que trazer esses participantes, né, dos grupos reflexivos, para também dialogarem dentro dessa linguagem que é, pô, falar como se fosse um grupo reflexivo, de fato, falar mais de si, dos incômodos, dos questionamentos, das tensões e tal.
eu acho que dá a tônica do que é o podcast, né? Eu quero conversar com pessoas a partir da experiência delas. E não a partir, claro, da experiência que elas têm, mas de todo um processo de elucubração teórica que advém de um certo lugar que tem a chancela de sei lá o quê, para a conversa. Porque aí eu acho que talvez Isa concorde comigo, né? A gente é da antropologia, porque tem uma teoria sendo aplicada ali que é a teoria nativa das pessoas, como elas estão vivendo, estão pensando, estão dialogando, estão tensionando, estão se perguntando, não estão se perguntando, quais problemas emergem. Só que das pessoas, as pessoas são importantes. Esse conhecimento que todos nós carregamos, né, enquanto pessoas, ele é muito importante. E eu acho que dá espaço para essa comunidade que é tão rica poder fazer também esse processo de troca, né, dos seus conhecimentos, das suas ideias, dos seus pensamentos, a partir das suas experiências, dos seus questionamentos, eu acho muito legal, assim, eu acho da hora porque é isso, se consegue conectar com um cara, né, que eu conheço há décadas, que não tem nada a ver com esse debate. É que eu tô muito mexido com essa parada porque eu quero arrastar agora esse meu amigo para esse lugar aí de começar a pensar essas paradas. Quero ouvir mais, quero saber mais disso aí no off, né? Se conecta com essas pessoas, é porque são pessoas que não estão se colocando no lugar de, sabe, de exercício de poder, de saber, de eu estou aqui para te ensinar. Eu não sinto isso. Por causa dos temas, por causa de vocês três, certo? Por causa dos convidados que vêm, nessa perspectiva da gente vai trocar a partir das nossas experiências mesmo. E aí as pessoas conseguem se conectar com as experiências, sabe? Então eu acho que possibilita esse tipo de conexão. Que aí talvez eu acho que o que masculinidade é essa possibilita uma outra conexão. Num outro lugar. Que se esse meu amigo ouvir o que masculinidade é essa, ele vai achar chato. Ele não vai engajar naquela conversa. Ele não vai engajar naquela chato, conversa. né? Sejamos chato, honestos. Mano, esses caras aí falando aí, tipo, sei lá, do Charlie Kirk, não tem nem aí, meu. Agora, negar sexo, eu tô aí sim, porque já passei por isso. Sentir ciúme, pô, quem nunca passou por isso? Álcool, quem nunca passou por isso? Né? Enfim, são provocações ali que são muito potentes, né, para as pessoas refletirem. Então, acho que é um pouco isso, assim. Não sei se deu para entender, mas é isso, eu gostei. Acho que tudo tá muito bem encaixado, muito bem estruturado, é isso que eu quero dizer. Eu acho que os temas são muito bem mediados por esse grupo, né? Lucas, Lincoln, Abel, acho que tem uma riqueza em como se conduz e também em como se conduz a partir de lugares diferentes, né? A gente está aqui com um grupo de homens que é heterogêneo, né? Não é todo mundo um cara branco heterossexual de um certo extrato social, etc. É um grupo que é heterogêneo, por isso cai em lugares diferenciados que também se aproximam, né? E tem momentos muito leves, como consegui, já trabalhei com o Lincoln 3D, né? Consegui imaginar o Lincoln falando, eu vou falar piroca mesmo, porque é assim que eu falo. Então, os highlights da temporada também, se a gente fosse fazer uns cortes, esse episódio, por exemplo, vocês vão ouvir o Lincoln falando que vai falar de piroca, porque esse é o linguajar das ruas. Juro que eu tento fugir, mas é mais forte que eu. Não, o cara faz um disclaimer assim, ó, não vou falar pênis, vou falar piroca. Falei, fala, Lincoln, manda ver, meu. É isso, eu acho que passa por temas que pra gente que trabalha com tema não são novos, mas é sempre um chamado à conversa que para muitos homens vai ser uma abertura. E eu fiquei impressionada em como, acho que vocês mandaram bem também quem convidaram, chamaram pessoas que, assim, eu me senti envolvida, eu me senti engajada em ouvir, eu achei interessante. Esse episódio que também me marcou bastante, que é o episódio sobre sexualidade, né? Fiquei assim, nossa, que cara aberto a falar de si, chamar para conversa, né? Que cara interessante de estar nesse lugar. E eu percebi esse efeito também dos grupos, né? Como os grupos são uma tecnologia que ensina os homens a falarem dessas questões e como multiplicam, né? Um cara que passa por grupo reflexivo, ele pode muito bem virar e chamar outros caras para conversarem, sabe? Em qualquer espaço. E eu acho que isso é muito bom. Eu acho que esse formato, né, essa coisa que o Vini estava falando, né, do amigo dele que se conectou e que o outro formato, que masculinidade é essa, ele acharia só chato, é isso, eu também percebo assim, sabe, que tipo, esse formato da roda de conversa, que fala das questões de uma maneira aberta, direta, sabe,
é isso, na linguagem que tem que ser, eu acho que tem um potencial de alcance, sabe? Muito maior, assim, e de mobilizar também nesse sentido de atrair pessoas para entrar no debate a partir desse formato, sabe? Eu sinto que tem esse potencial também, assim, de atuar dessa forma, sabe? De a gente olhar para esse formato como um formato de sensibilização de novos caras para entrar nessa com a gente, assim, sabe? Acho maneiro. Bom, então uma salva de palmas, né, gente? Uma bela temporada aí, por Hora de Conversa. Então, parabéns. Aí. Yes. Gay. É isso. Então, indo para o outro bloco, quer falar do outro formato, né? O formato que eu, Vini e Isabela conduzimos também nesses mesmos números de episódios, sem convidados, né? Então a gente não tinha ninguém externo além de nós três, éramos só nós três. Eu acho que isso também traz especificidade desse formato, né? Sermos nós três e tal. Um episódio que. Um formato que começou com a proposta de trazer até um debate mais teórico mesmo, assim, falar termos, explicar algumas coisas do debate de masculinidade no campo público que a gente percebia que não estavam sendo bem colocadas ou que estavam faltando ser colocadas de uma maneira crítica e tal, e virou outra coisa, né? Teve uma certa guinada no meio da produção mesmo, no meio da fazeção, que meio que tomou a gente, né? A coisa de falar sobre o que estava acontecendo e ir misturando esses conceitos, essas outras questões mais teóricas do campo de estudos sobre masculinidades junto. Eu acho que isso foi um acerto, já falando um pouco aqui da minha visão sobre o formato. Eu acho que ia ficar mais chato ainda, sabe assim, Vini? Teu amigo nem ia botar assim, masculinidades, e ele já ia assim, ai, sabe? Também acho, ia ficar chatão, Então, chatão, porra, chatão. a gente mandou bem, eu acho, assim, de ter dado essa guinada para essas pautas quentes, né? Para o que está acontecendo agora, tentar fazer essas conexões, mostrando, né? Acho que o grande coisa que fica na minha cabeça desse formato que a gente conseguiu é de conectar essas situações de violência do dia a dia, não necessariamente assim questões de gênero dadas, sabe? Tipo feminicídio, que foi um dos temas que a gente tratou também agora e tal, né? Mas outros temas que a princípio talvez algumas pessoas nem vejam um viés de gênero atravessando assim, né? E a gente trazer luz, dar holofote para para como essa parada está atravessada mesmo, né? Em tudo que a gente discute politicamente, nas instituições e tal. Eu acho que foi um golaço nosso, assim, que foi uma coisa que surgiu ao longo, né? Foi logo no início, sei lá, no segundo, terceiro episódio, assim, a gente já migrou para essa onda, né? Mas acho que foi meio isso, né, Vini e Isabela? É só dar um panorama aí para ouvir os nossos comentaristas aqui, né? Mas o que eu gosto do nosso formato, quer dizer, eu gosto de tudo, mas o que eu destaco é o fato da gente começar a fazer esse exercício, e eu espero que as pessoas que ouvem estejam fazendo também, de olhar para o mundo a partir deste problema específico, que é o modo como se construiu a ideia de masculinidade, né? Da performatividade do homem, que é o tal do ser homem, a caixa da masculinidade, seja lá como chamemos, a gente está olhando para o mundo a partir dessa lente, para mostrar que isso está em tudo. Então, isso eu acho que é um destaque do nosso podcast, mas eu quero saber também de Isabela Venturosa e depois os nossos queridos aí, Lincoln, Lucas e Abel. Eu vou me abster porque eu tô muito curiosa pros meninos. E depois eu falo o que eu acho. Então, bora. Gente, eu virei fã demais desse formato, assim. Eu lembro de ter várias conversas com o Pedro, assim, antes, quando ele já tava conversando ali, flertando com Isa, com o Vini, de montar esse projeto. E eu já gostava, mas eu acho que quando nasceu, de fato, eu fiquei muito fã, assim. Eu já era fã, na verdade, dos três sozinhos, e eu vi que vocês deram muito match juntos, assim, acho que a primeira coisa que eu destaco é isso, tem uma química nesses três juntos aqui, que eu achei muito bem-vinda pro programa, sabe? Acho que vocês se complementam nas críticas, ali nos tons ácidos, acho engraçado de perceber isso. Os três pesam o clima às vezes, Abel?
Eu acho que é importantíssimo, acho maravilhoso quando acontece, sabe? Mas Não, também eu tem. virei o otimista, pô. Eu virei o otimista. No Não, mas trio eu sou o otimista, pô. Isso aí, né? vocês se revezam nas posições. Porque tem vários momentos em que é um que tá pesando, depois é o outro que tá pesando, e vocês conseguem manter uma boa complementariedade, assim, dos três, assim, né? Não dá uma Alguém tá tranquilizada. botando o pessimismo pra jogo, né? É Exato. isso. Tá Sempre tem sempre. alguém com um pessimismo lá no alto e alguém sendo um pouquinho mais otimista, dando uma tranquilizada quando o outro se passa um pouquinho. Eu achei isso. Eu achei que isso foi construído na nossa frente, assim, ouvindo cada episódio por episódio foi construindo, deu pra perceber isso sendo construído, sabe? Essa química deu pra perceber nascendo, sabe? E que eu acho que é muito bem-vindo, porque é denso, né, gente? E eu consegui, assim, rir, eu consegui achar leve mesmo algumas discussões, mesmo o tema sendo difícil, e mesmo as reflexões sendo bem mais profundas do que se tenta alcançar num formato roda de conversa, por exemplo, sabe? Então acho que eu ressalto isso de largada, assim, essa química dos três. É, mas o ponto central, assim, eu concordo com o Pedro, que essa mudança que faz vocês se aproximarem mais de pautas quentes ao longo da temporada, pra mim deu muito certo, sabe? Acho que associando masculinidades aos assuntos que estavam na boca do povo, em linhas gerais, assim, né? Que estavam acontecendo na hora, que estavam quentes. Acho que ajudou muito, eu penso assim, né? Que o ouvinte ajudou ele a perceber o quanto masculinidades é um problema que não só tangencia apenas outras questões sociais, mas que masculinidades são assim a base de muitos ou de quase todos os problemas da nossa sociedade, sabe? Ela tá ali na base, tá ali no embaixo, sabe? E vocês conseguiram falar de masculinidades de forma aprofundada, acho que é conectando ali com o mundo, né? Que eu lembro do primeiro episódio que para definir esse título, né? Que masculinidade é essa? Acho que o desafio de responder de alguma maneira a cada episódio, que masculinidade é essa, né? Que a gente vê, sei lá, no Charlie Kirk, no homem que comete suicídio, no homem que segura uma arma, sei lá, no homem que é policial, no homem periférico, e naquele que usa gravata no Senado, nos homens que são, enfim, pais e que estão engajados em políticas públicas, em diversos homens, né? Que masculinidade é essa que a gente vê em tantos homens assim, sendo colocada a jogo em diversos contextos e se relacionando umas com as outras? Acho que fez muito sentido essa pergunta quando eu penso todos os episódios que vocês apresentaram pra gente, né? Eu acho que faz muito sentido, fez e faz, né? Muito sentido falar disso tudo, assim. Então, acho que acompanhar a narrativa como foi sendo construída, eu achei muito, muito, muito boa, assim, nesse sentido. Acho que é o que eu trago aqui de largada. Vou dar aqui minhas impressões, assim. Eu lembro eu escutando o primeiro episódio, assim, no carro, né? E é isso, me identifiquei muito com vocês, assim, conversando e dialogando com o que estava sendo falado, participando ali, das discussões. E achei muito curioso, assim, né? Não sei se vocês compartilham dessa percepção, mas eu acho que lá no início, né, quando estava nas pautas frias, eu sentia mais esse peso, assim, né? É uma coisa de perceber o debate, não só a pauta fria, mas o debate em si frio, assim, né? Poucas mobilizações na internet, enfim, eu sentia um astral meio assim, cara, a gente está aqui resistindo, assim, falando sobre isso, insistindo nesse debate. A gente reconhece essa importância, mas assim, a gente está num momento de baixa e a gente está insistindo, eh, né, nesse debate porque é isso, tá baixo, mas as violências continuam acontecendo. eh, a gente continua vendo os homens não percebendo a responsabilidade pela transformação, e é importante a gente continuar falando sobre isso mesmo no momento de baixo, assim, né. E aí uma coisa, assim, né, o que que a gente precisa fazer diferente do que está sendo feito, pra que a gente consiga voltar a trazer esse tema, para o público, para o grande público, né. E aí parece que, assim, no decorrer da temporada, isso meio que foi acontecendo, assim, sabe. Aí surgiram essa mudança para as pautas quentes, aí a coisa foi esquentando, né. E aí no final, assim, né, eu acho que isso ficou o último episódio eu achei
achei assim, um episódio que propõe, assim, né, insights acontecendo, assim, reflexões acontecendo, caminhos sendo pensados e propostos. Então, eu acho que é isso, assim, né? Como foi falado, esse formato, ele, no meu caso, ele me ajuda a eu trazer essa lente do recorte de gênero para minha experiência social, né? Eu acho que faz muita análise social e eu consigo ir identificando, consigo ir enxergando, consigo ir dando nome para os fenômenos que estão acontecendo, consigo ir fazendo relações que antes eu não percebia que poderiam ser feitas, que estão dadas, né? Mas às vezes a gente não enxerga porque falta essa lente, falta esse repertório. E é isso, é um formato em que eu escutava tomando nota, né, anotando referência, para depois eu ir atrás, né, Aí respeitei. porque é isso, assim, eu acho que para mim, a palavra que fica no formato de vocês é repertório, assim, sabe. E eu entendo, assim, às vezes o cara achar chato, porque ele ainda nem tá sentindo a necessidade de ter mais repertório, para poder elaborar próprias experiências mesmo, assim, né. E é isso, eu acho que tem estágios de reflexão. Tem caras que nem perceberam o problema ainda, nem se perceberam fazendo parte do problema, e aí é uma linguagem, né, porque você vai falar sobre questões que você está problematizando comportamentos cotidianos. Agora, tem pessoas que, né, já perceberam o problema, já estão buscando entender melhor como que esse problema se relaciona, com as coisas que estão acontecendo, e aí vocês entram assim com: "Olha, a gente tem que repertório". E aí cada um vai entendendo o que que faz mais sentido, porque é isso, não dá para aprofundar, em tudo que vocês falam, né, porque são muitas referências e eu acho que também é entender o que que eu vou conseguindo montar o meu quebra-cabeça para ir trazendo cada vez mais essas lentes que vocês vão, imagina aquele fotógrafo, assim, né, que tem aquele equipamento de fotografia e tem várias lentes, quando tem mais exposição, quando tem menos exposição, né? Então eu acho que é isso, assim, vocês têm essas lentes ali, né? Que vocês ajudam a gente a colocar e enxergar esses atravessamentos que estão relacionados às estruturas de poder, às relações de gênero, em situações que estão no noticiário, né, acontecendo, em situações que estão na rua, em debate público, né, que se conectam com o nosso comportamento, né, às vezes mais distante, às vezes aqui do lado, né, mas estão sempre conectadas, assim. E aí eu acho que é isso, a gente vai ganhando complexidade. E é isso, assim, eu acho que de um lado eu também fico angustiado, eu entendo muito esse peso que traz, assim, porque a gente vai tomando vai ganhando noção da dimensão do problema e quanto que é um trabalho ad eterno, assim, sabe, que não consigo ver, eu acho que é um trabalho para próximas gerações, assim, sabe, é um trabalho que a gente vai ficar insistindo, 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 e eu acho que a gente vai se dando conta cada vez mais da complexidade do problema, quanto mais a gente está implicado no debate. E é isso, assim, para mim, assim, a palavra que fica é repertório, e eu trago essa ilustração das lentes, assim, do fotógrafo, que a gente consegue ir mudando a lente e enxergando coisas com mais nitidez do que a gente enxergaria se a gente não tivesse essas lentes. Falou bem, né? Falou bonito, né? Achei Sempre show. um problema falar isso. Porra. Mas, bom, eu acho que, cara, eu vou ser redundante, né? Eu acho que eu concordo com tudo que a Bel, o Lucas, tudo que a gente colocou aqui. Sobretudo levando em consideração que, vivendo no Memo, né? Eu vivi Memo por muito tempo, vivo ainda. Uma das grandes questões que a gente tinha institucionalmente, eu acho que em alguma medida a gente tem, mas eu acho que agora a gente conseguiu dar vazão nisso, que é conseguir fazer com que as pessoas que conhecem o Memo entendam que o processo reflexivo dentro do debate de masculinidades é uma ação. Homens refletir sobre o seu próprio modo de agir, por si só já é uma ação, né? Que a partir dessa ação, que é esse processo reflexivo, a gente mitiga algumas questões ali, obviamente com a visão, com o intuito de acabar com essas questões, com esses problemas. Então, eu acho que esse formato ele vem para materializar essa visão institucional do Memo, tá ligado? Eu acho que faz com que as pessoas consigam materializar que a reflexão, que essa coisa do filtro que a Bel trouxe, que o Lucas trouxe, da lente, desse debate de gênero, né, com foco em masculinidades, é algo cotidiano, tem que ser algo cotidiano,
Eu acho que esse episódio ele facilita isso, né? Acho que facilita muito. E uma outra coisa é que facilita também para a gente, ouvinte, entender que a gente está falando de um problema, né? Que é uma outra grande preocupação do Nememo, que é conseguir delinear um problema no debate de masculinidades. Um não, vários problemas. Eu acho que esse episódio, e aí Vini falou que a gente é generoso, né? Eu acho que não. Eu acho que Vini, Venturosa e Pedro são super generosos. Porque a gente está falando... A Venturosa, para mim, é uma grande referência no que eu faço, né? Enquanto operário do debate de masculinidade. Pedro também é uma grande referência. E Vini já era uma referência que eu falava para Pedro Abias. Caraca, aquele negão lá de São Paulo, eu quero conhecer esse cara, sabe? Ele é muito maneiro e fala coisas legais ali na internet. Por mais que eu não tenha redes sociais, gente, eu tinha um fake que eu usava basicamente para ver Vini e algumas outras pessoas ali falando algumas coisinhas às vezes, sabe? Então, eu acho que... E isso possibilitou, essa generosidade, né? Possibilitou a materialização de um outro elemento que é fundamental mesmo, que é a abordagem. A gente, Pedro, Vini e Venturosa, eu gosto de chamar de Ventura. Eu estou me controlando para não chamar de Ventura. Mas Pedro, Vini e Ventura... sobretudo Vini Ventura deu muito match com a abordagem do mesmo. Então facilita, mastiga o debate. Eles estão analisando, sendo pessimista, criticando acontecimentos que tiveram nesse intervalo de tempo no qual a produção se deu, de maneira séria, mas ainda assim com uma abordagem que aproxima muito, sabe? Eu acho que foge um pouquinho desse tom acadêmico, que deixa tudo muito pesado, sabe? Tudo muito chato, que eu particularmente não me conecto, né? Apesar de vir das ciências sociais, mas não me conecto com essa coisa chata, com muitos vícios de linguagem, muitas perspectivas e muitas coisas, muitas palavras-chave, que eu acho o ó do Borogodó, lembrando Cacá de Ramos, minha mãe, que adora essas expressões, né? Eu acho que nesse episódio não teve isso, né? Então é muito de uma generosidade a partir de uma verdade desses três, que fez com que a gente conseguisse entender tudo que eles estavam propondo ali. É isso, né? Acho que fechei aqui. Boa, irmão. Pô, achei foda, Isabela. Você não falou ainda como é que você reage a esses comentários, né? Achei massa, achei massa. E eu já ia abrir o microfone para discordar de vocês, não achei chato coisa nenhuma. Achei bem... Não, agora falando sério, assim, eu acho que os dois, eu não tinha pensado... Quando a gente começou a conversar sobre o podcast, eu não tinha pensado que iam ser dois formatos que se cruzavam. E eu acho que eles são muito complementares. Você tem um formato que chama mais para conversa e pensa a partir da própria experiência, e tem um formato que pauta questões contemporâneas, políticas, relacionando com masculinidades. Eu acho que foi um bom jogo ter esse cruzamento entre essas duas coisas. E assim, eu acho que a gente também não deve pensar que quem ouve o podcast do Momo, é um sujeito único, né? Então vai ter gente que não vai tanto se vincular a um podcast que vai falar de questões pauta quente do contemporâneo e lá 3 cabeção querendo malhar tudo, né? Vai achar mais interessante o outro formato, né? E vice-versa. Eu, por exemplo, vou fazer não sei se todo mundo sabe, mas eu não sou uma grande ouvinte de podcast. Eu sou uma chata e o que eu ouço é podcast de notícia e podcast de conhecimento, digamos, de muita coisa, assim. Eu gosto eu gosto de palestrinha, mas palestra boa. Eu me irrito com a galera falando, eu me irrito com a voz das pessoas, eu sou bem chata. Mas eu acho que essas pessoas, e não somos só nós 3 aqui nesse grupo, tem uma perspectiva de olhar para a produção científica e de olhar para um debate nessa perspectiva analítica, não de cima para baixo e não dessa coisa palestrante que não pensa a partir da própria posição, a partir da própria experiência. Então eu acho que eu particularmente vou em Paulo Freire e Bell Hooks e acho que só faz sentido se a gente faz conexões com o vivido e se a gente não fica fazendo, né, falando em outra língua. Então eu dou aula, eu sou professora, a Vini também dou aula aproximando as pessoas do cotidiano, não ficar fazendo teoria longe das pessoas, né? E eu acho que uma coisa do nosso formato
vem muito do que a gente já no memo com outras pessoas, mas também dos nossos almoços, quando a gente sai para trocar ideia e falar do que está acontecendo, a gente tem uma preocupação muito grande com esse debate em termos políticos. E o que Masculinidade é Essa foi a oportunidade de pautar a discussão contemporânea em termos políticos. Tipo, falar de masculinidade não é só falar sobre emoções, isso é importante falar como você aprendeu a ser homem e tudo mais, e adquirir um certo sentido dessa construção, mas também é importante trazer essa análise para um lugar político coletivo, e não que o Roda de Conversa já não tenha isso ali no bojo, né, mas ele tem uma dimensão também de falar em primeira pessoa e não ficar conjecturando, né. Quando a gente passa para outra sala, entra numa que masculinidade é essa, a gente está falando que falar sobre essas coisas é político e traçando relações sobre os efeitos que isso tem no contemporâneo. E aí a gente vai mostrando como essas pautas quentes estão relacionadas a isso, né? Então eu fiquei muito feliz, na verdade, da gente fazer isso esse semestre. Eu acho que é muito importante esse trabalho de trazer para essa dimensão, porque eu vejo masculinidade em tudo. Para mim, a gente poder falar de Charlie Kirk, poder falar dos feminicídios, poder falar sobre o PDL do aborto, eu acho que é uma lacuna no debate sobre masculinidades, focar mais nisso, bater o martelo sobre essas coisas, falar, gente, acordem, sabe? Beleza. E eu acho que também para quem nos ouve e não é homem, as mulheres que nos ouvem, as pessoas não binárias que nos ouvem, as pessoas de movimento social que nos ouvem também, olhar que a gente está atento a isso e tentando fazer esse debate, isso é potente para mim, para usar essa palavra péssima que caiu né? Mas isso para mim é um caminho de transformação também, né? Enfim, fui colérica. Não, pô. Discordo de todo mundo, mentira, tô Mas eu brincando, acho a que gente você concordou, discordou. na verdade. Isso que eu ia falar, acho que você discordou concordando. Primeiro porque eu não ouvi nenhum dos 3 comentaristas aqui falando que achou Não, chato. foram vocês mesmo, foram vocês que são chatos. Ela gosta de discordar de vocês dois, né? Ela tá discordando da gente só pra manter o fluxo, né, da confusão. Sim. Não, mas eu acho que é isso, acho que o amigo do Vini que achou chato, né? A conversa veio a partir daí. Acharia chato, acharia. Coitado do amigo do Vini, né? Acharia, e nem ouviu. Mas acho que essa é a preocupação, acho que isso tudo manifesta essa preocupação que temos em comum, né? De tipo assim, não ficar chato, de ser uma linguagem acessível, de por mais que estejam falando de coisas do contemporâneo, questões políticas centrais para a sociedade, que isso consiga ter relações com o seu cotidiano, seu dia a dia. Então, é isso. Acho que fomos bem sucedidos, né? 1 hora depois aqui falando, acho que fomos bem sucedidos, né? Vamos encaminhando, Abel, para a reta final dos melhores do ano, essas coisas assim, né? Boa. Boa, galera. Então, para fechar aqui o nosso programa de hoje, vamos pro último bloco pra gente fazer uma rodada rápida, hein? Onde cada um fala aqui e aponta o episódio que mais curtiu da temporada toda. Se quiser pode ser um de cada formato, mas aí fica a seu cargo. E justifica pra gente brevemente por que ele é seu favorito. E outra coisa que eu queria pedir também nessa rodada final é que vocês falem o que talvez faltou na temporada, né? Que tema a gente precisa abordar em 2026, talvez? Faltou algum? Então, bora lá com essas 2 perguntas aí. Quem começa? Posso começar rapidão? Por favor. Olha, Vamos. O meu favorito do Roda de Conversa, eu fico em dúvida entre o sobre homofobia, que eu achei muito bom, e esse sobre falar não no sexo, que pra mim é um tema que é importante ser dito e eu achei que foi muito bem executado. E eu também gostei muito do sobre álcool, mas porque eu também tô pensando muito sobre essas coisas, eu queria trabalhar e olhar mais pra isso, acho que é uma conversa que infelizmente a gente faz pouco ainda, apesar de fazer, mas não sei. E eu acho que tem estratégia de como falar sobre isso com os homens sem ser num lugar de falar não beba, né? Mas pensar criticamente sobre isso. Então, falei 3, né? Mas eu fui afetada. E acho que eu tô louca pra falar de bets. Fica com essa tarefa pro ano de 2026, porque eu acho que a gente tem que falar de bets. Eu tenho convivido com pessoas que têm feito pesquisa sobre bets, e assim, a gente vive para usar um péssimo termo desses tempos nossos, que tudo é doença e tudo a gente vive uma epidemia de bets no Brasil, e eu acho que tá cobrando, sabe?
Tá Muito super, suicídio, Isabela, tá muito. super, cara. Tô na tua também. Temporada 2026 a gente abre já, pô, apostando as nossas fichas. A gente já fala de bet já. Tá todo mundo pedindo. Eu fiquei em dúvida também dos meus favoritos aí no Roda de Conversa, que eu gostei de dois. O que eu gostei é o sobre dizer não ao sexo, que eu acho que é um tema que precisa ser mais debatido. E talvez tenha sido a minha conversa favorita. Talvez não, acho que foi minha conversa favorita. A que eu mais me engajei na conversa. Então eu gostei desse. Mas eu vou apontar outro como favorito, que é o sobre álcool. Por quê? Qual que é a minha justificativa? Porque você vai falar, pô, Vinão, mas você engajou mais na conversa de um e apontou outro como favorito? Porque sobre dizer não ao sexo é algo que eu já tenho refletido há muito tempo. Já passa por mim há muito tempo. Já é uma questão trabalhada individualmente, casalmente com minha companheira Luísa, já é um tema. Agora, eu tenho começado a pensar minha relação com álcool. Porque eu sou uma pessoa que não consigo sair para socializar com outros seres humanos sem álcool. A não ser que seja um almoço à tarde, a não ser que seja um cafezinho à tarde. Agora, você me falar assim à noite, assim, Negrão, vamos colar ali que vai ter um pagode. E aí eu vou, não, mas hoje eu não vou beber. Não vai acontecer. Não, vamos sentar aqui no bar, o pessoal tá aqui, vamos bater um papo. E aí eu vou sentar e pedir uma água também, não vai acontecer. Depois do futebol, pô, a resenha do futebol, não vai acontecer. Então, eu acho uma questão para mim. E aí eu ficava ouvindo a conversa e ficava pensando sobre mim mesmo, né? Como a minha relação com o álcool, ela talvez tenha que ser repensada. Eu não acho ela problemática, porque aí eu me identifico, eu não vou lembrar agora se foi o Lincoln, se foi o Lucas, se foi o Abel, mas acredito que tenha sido o Lincoln ou o Lucas, que falaram que não tem cerveja em casa, por exemplo. Tipo, eu não tenho cerveja em casa. Eu tenho uma garrafinha de cachaça, garrafinha de uísque, que estão lá fazendo aniversário porque eu não vou tomar quase nunca. Ah, jogo do Santos, pô, o Santos vai me fazer sofrer. Aí eu abro, né, o uísque, tomo uma dosinha do uísque pra xingar o Neymar e tal. Mas eu não tenho o costume de beber em casa. Mas eu pisei na rua, esquece. Pisei na rua, esquece. Ah, encontrei alguém, esquece. Então eu fico com esse episódio porque me fez refletir, né? Me fez refletir. Cara, primeiro do nosso formato do Que Masculinidade é Essa, né? Eu acho que eu destacaria o do STF, que a gente falou sobre, né, a importância de uma ministra. Eu acho que até menos pelo conteúdo em si, mas foi porque foi o único que gravamos presencialmente, né? Nós três gravamos presencialmente. E eu acho que nessa construção de nós três, com um trio, uma bancada, eu acho que foi um episódio importante, assim, para um falar o outro, um falar por cima do outro, sabe? Que eu acho que o online, né? Essa coisa de microfone fechado, microfone aberto, vai deixando uma coisa um pouco mais mecânica, assim, do que ali no tete-a-tete. Então acho que foi um bom momento, eu acho esse, assim, que acho que deu uma acelerada nessa conexão entre nós três, nessa troca mais fácil. Já tava, sabe? E ali foi assim, porra, tamo redondinho, sabe? Tamo amiguinho. A gente tá amiguinho aqui, pô, um falando com o outro direitinho, pá. E acho que aquilo ali... E acho que foi o primeiro de vários episódios. Eu acho que sobre uma questão mais política, assim, direcionada. Não sei se eu tô falando besteira, não. Do Mas Masculinidade é Essa, eu esqueci de falar. Esse é meu favorito também, Pedro, pelo mesmo motivo que o seu. foi maneiro, pô, a gente junto, sabe? Era um estúdio, não era um estúdio de podcast, né? Era um estúdio de bandas, assim, de ensaio de banda. Então foi maneiro ali nós três e tal, acho que foi legal. E o do de roda de conversa, acho que é o mais difícil mesmo, né? Porque como ouvinte, você vai, é isso, né? Parando pra pensar em vários. Mas o último, o que participou, o querido Clary, eu acho que me pegou muito, acho que eu tô com ele na cabeça porque foi o último que escutei também, né? Acho que isso influencia, mas, porra, achei muito maneiro, cara. Achei muito maneiro por onde foram as questões. Acho que foi uma boa maneira de encerrar, né? Lincoln falou do episódio que eu participei, que foi o primeiro. Esse foi o último. Pra mim tem um certo repeteco, assim, sabe? Só que em outros termos, com uma outra cabeça já, chegando em outros lugares, que não tá só... Acho que o primeiro episódio lá, né, que eu participei como líder, né, da rodada, a gente tá ali meio, porra, essa porra de sentimentos. E o último não tá nesse tom, sabe? Meio reclamão, assim, né? Tá, assim, pô, achei foda o Clary. Quando as mulheres começaram a desconfiar de que esse cara tá se metendo nessas coisas aí, ao invés dele ficar ressentido e falar, poxa vida, sacanagem que as mulheres não me apoiam,
Ele falou assim, Em vez de ele meter um Bosco, né? Um Chico Bosco. Exato, Isabela. Sabe assim, ao invés de mandar um Chico Bosco, assim, as mulheres pegam pesado demais, tem que criticar o machismo, e não nós só. Ao invés de entrar nessa, ele falou assim, porra, eu preciso trabalhar mais, então. Então a gente precisa fazer mais. Então a gente precisa, sabe assim? Eu acho que ele trouxe pra si a parada, ele não ficou ressentidinho, sabe assim? Magoadinho, pô. Que eu acho que é isso que acontece boa parte do debate público, assim. E achei foda tudo isso, assim, o Clério acho que teve uma participação muito legal. Depois vocês discutiram a coisa do modelo, né? Achei foda essa parte, né? E assim, Fontaine um pouco mais distante, talvez, institucionalmente da gente, né? Abel e Lincoln ali, pô, acho que foi muito legal aquilo ali, acho que, sabe, esse entendimento de... E é isso, essa coisa do Clério, né, que viu assim, a gente precisa trabalhar mais, tipo, eu preciso trabalhar mais, então... Me deu essa sensação de que, porra, e aí assim, achei foda Abel e Lincoln, né, no caso dos dois, falando Abel assim, porra, já sou viado, interior da Bahia, de uma cidade... Eu achei foda. Ainda vou ter que me meter nessas coisas, gente. Achei muito bom isso, assim, achei maneiro, porque acho que tensiona outras questões, e eu acho que traz pra mim, né, enquanto ouvinte ali, primeiro assim, porra, seu Abel, gay, interior, não sei o que, eu tenho que fazer também pra caralho, porra, sabe assim? Pô, tem que estar junto com a Abel, pelo menos. Sabe? Acho que me dá um pouco dessa convocação, né? Enquanto um cara branco, hétero e tal. Mas me também traz pra mim, assim, né? É muita coisa, porra. Tem que trabalhar mais, sabe assim? Quando o Clério falou, eu falei assim, é isso aí, porra. A gente tem que trabalhar mais, então, para que essa confiança seja possível. Mas, assim, trabalhar mais, gente. Acho que nós 6 aqui podemos E falar em dizer que a trabalhar gente mais no trabalha... final do ano, assim. A gente sabe que a gente trabalha um bocado, sabe? Então, aquilo ali, acho que me traz um outro lugar, não de trabalhar mais, assim, eu, né, assumir mais responsabilidades para mim, mas é fazer mais gente trabalhar com a gente, sabe assim? É mobilizar mais, sabe? É trazer mais gente para o debate, mais gente interessada em fazer o que a gente tem feito. Porque não é para reconhecimento como, pô, alecrim dourado, não, mas assim, é maneiro o que a gente faz também, sabe? Acho que eu consigo reconhecer que é legal, que a gente faz, que é maneiro, que é importante, que tem uma contribuição ali que a gente busca dar. Então a gente precisa de mais gente. É isso, porque a gente não vai dar conta sozinho. A gente precisa de mobilizar mais gente, sabe? Então acho que ficou muito esse recado na minha cabeça, assim, com esse episódio, né? De politizar mais, acho que é isso, né? Essa complementariedade dos formatos. Isabela também estava falando isso agora por último. Acho que é muito nesse lugar, sabe? Refletir sobre suas questões particulares associado ao debate geral, né? Ao debate social, dessa questão social. Então esse último episódio acho que me pegou muito. E eu adorei, pô. Pra onde foram as conversas? Tem uma coisa que me incomodava às vezes, né? Como todo grupo reflexivo, eu acho, é que vem às vezes assim um tom de certeza, de verdade, sabe? E aí destaco de novo Fontaine sempre, né? Elaborou pra caralho o negócio do modelo nesse último. Depois falou assim, mas o que vocês acham? Sabe? Mas do que vocês acham é isso, faz a conversa acontecer, acho que deixa de ser verdade, sabe? Então achei esse episódio muito maneiro, assim, achei, pra mim foi o meu preferido, acho que terminamos em grande estilo. Eu vou pegar daqui pra falar, porque esse também foi o meu preferido. Já tá na nossa hora? Já tá no nosso momento aqui já? Boa. Acho que esse também foi o meu preferido, assim, do ponto de vista qualitativo, né? Talvez não tenha sido o que mais tenha me tirado do eixo, né? E aí o do luto, sem sombra de dúvidas, foi o que mais me tirou do eixo. Porque como eu falei ali no episódio, né? Um dia antes de gravar esse episódio do luto, eu conversando com o Taiane aqui no sofá, chorei depois de muito tempo que eu não chorava pela morte do meu pai, e foi uma grata surpresa ter esse convite para refletir sobre o luto com o Daniel, né? E assim, Daniel, a maneira como ele fala, a maneira como ele trata, a abordagem, enfim, acho que convida muito a uma reflexão boa, não uma reflexão pesada sobre o luto. Tá? Então, o do luto foi o que me tirou do eixo, com certeza. Mas do ponto de vista qualitativo, enfim, eu acho que esse nosso último episódio que a gente gravou, achei que foi muito bom também. Assim, eu acho que eu me conectei ali em vários momentos. E é isso, né? Pra gente que está no front, propondo o debate, acho que são poucos momentos que a gente tem a oportunidade de refletir sobre isso. Então, para mim, também foi um exercício reflexivo. Nesse episódio, eu queria entrar pelo fone, sabe assim? Tipo, e alcançar a conversa com vocês, assim, foi muito, cara. Real, também senti isso, assim, senti muito. E ele se conecta também com o outro, com o de vocês,
que para mim foi muito importante também. Eu acho que nessa função de dar uma qualidade para o debate a partir de um tom crítico, de uma crítica pertinente, né? Aquele do masculinidade de esquerda, né? Eu achei que foi ótimo. E conversa, em vários momentos eu me via repetindo o que Pedro estava falando, sabe assim? Lá nesse episódio de masculinidade de esquerda. Isso porque a gente conversa muito sobre essas questões, enfim. Então foi um que eu curti muito, muito mesmo esse episódio. Só que, mais uma vez, o que me tirou do eixo foi justamente o Política de Morte, né? Falando de vocês, assinando no Rio de Janeiro, porque é isso. Não tem como não me tirar do eixo, porque foi algo que estava acontecendo a 20 metros da minha casa. E no momento eu estava fazendo, uma palestra, vamos dizer assim, numa empresa sobre masculinidade, né? E o Coro Comendo aqui no Complexo do Alemão. E, para além disso, diz muito sobre um dos meus fazeres, né, dentro do debate, que é o conduzir grupos dentro de uma cadeia pública, que a todo momento vem homens que não são autuados pela Lei Maria da Penha, sabe assim? São homens que estão ali por um outro crime, por uma outra coisa, sabe? Só que eles vêm pra gente, pro grupo, por conta da Rádio Corredores, né? Tem um negão lá que fica falando nas maluquice, engraçadinho, fica fazendo a gente rir. Então é um ambiente acolhedor ali pra gente. Então esses caras vêm. Então quando esses caras estão no grupo, acho que tem muito essa vontade de relacionar diretamente o debate de masculinidade com violência de maneira geral. Eu acho que vocês fizeram isso de uma maneira muito legal, muito foda, assim. Então, para mim foi muito importante ouvir aquilo dali. E é isso, né? Eu acho que a gente expande o debate sobre violências, trazendo mais uma possibilidade, mais um eixo de análise crítico, mais uma categoria ali possível, que é a sobre masculinidade. A gente sai um pouquinho da coisa da segurança pública, né? Que, porra, chato pra caramba, parece que a coisa se reduz a isso. E a gente, também tem esse outro lado aqui. Também dá para pensar por isso daqui. Então, achei que foi ótimo esse episódio. Eu fico com... É isso, né? Eu tentei citar o que foi mais importante para mim no processo reflexivo e o outro que foi mais importante para mim sentimentalmente. Fecha aqui. Boa, Lincoln. Galera, eu achei assim, eu também vou botar 2 de cada aqui, né? Porque também me pegaram de jeitos diferentes, assim, né? Começando pelo que masculinidade é essa, eu gostei muito do PDL da pedofilia, assim, sabe? Foi um tema que eu não tinha me aprofundado, foi um tema que passou meio batido, acho que eu estava meio atolado, fui resgatar um pouco depois, assim, e achei importante, assim, eu estar consciente de que isso estava acontecendo, e eu acho que foi uma ótima forma de me informar sobre o que estava acontecendo. Então achei que foi muito útil, assim, foi importante eu escutar esse episódio, que talvez se não tivesse sido por aqui, ia passar batido, sabe? Mas o que eu achei, que eu gostei mais, foi o último episódio, né, que foi a mobilização dos homens pelo fim da violência, que eu gostei muito, assim, dessa analogia que o Pedro trouxe do Chico Mendes, assim, né? Da gente pensar, né? Ecologia sem luta de classe é jardinagem. E assim, eu acho que a gente ainda não fechou o jargão, assim, sabe? Acho que ainda tá, assim, pra gente pensar, sabe? Porque eu acho que a gente precisa de frases de efeito, sabe? Eu acho que a gente precisa de novas formas, novos discursos. E aí, falando um pouco sobre o Roda de Conversa, é isso, assim, no final eu trouxe, né, essa outra forma de pensar, que é pensando numa possibilidade da gente tentar pensar num modelo que não siga as mesmas referências do que as perspectivas que trabalham com o modelo sigam, né? Modelo fluido, e ali provocando assim a gente a pensar, né? Eu escutando assim as pessoas com quem eu provoco esse debate, seja lá na cadeia com o Lincoln, seja nas empresas, seja nos grupos reflexivos, principalmente no grupo reflexivo nem tanto, assim, mas em empresa, lá na cadeia, eu vejo muito o pessoal pedindo referências, pedindo modelos, assim, né? E aí eu fico, caraca, é um assunto que eu acho que a gente ainda não está conseguindo organizar um discurso porque é isso, não ter um modelo, acho que exige um nível de reflexão que muitas pessoas ainda não estão alcançando, assim, o que significa não ter um modelo, né? Essa é a parte 2 daquele episódio, então. Já vamos marcar. Exatamente, Pra gente continuar discutindo. isso eu acho que é uma forma de pensar um pouco mais complexa, assim, né? E é isso, eu acho que tem um buraco, talvez, aí, né? Para poder chegar até
essa reflexão. E aí eu acho que os dois episódios finais, assim, eles conversam muito, assim, né? Só fazendo um parêntese, um outro episódio que eu gostei muito do Roda de Conversa foi do Armário dos Homens, assim. E foi um episódio que eu achei que a gente poderia ter ido mais além, assim, sabe? Eu queria ouvir mais, assim, e talvez, né, fazer um exercício reflexivo de colocar mais homens cis, hétero, na roda falando sobre o armário dos homens, assim, sabe? Para sair de um lugar do óbvio, assim, que é o homem gay falando sobre o armário dos homens. E ali eu achei que foi, para mim, foi muito insight, assim, pensar nesse armário dos homens hétero, cis hétero, e eu achei que a gente poderia ir mais, assim, né? E talvez seja uma roda para a gente falar com homem cis hétero. Mas só fechando, eu achei que os dois episódios finais eles se conversaram muito, assim, né? No sentido de a gente esquentar, eu acho que a gente saiu fervendo, assim, principalmente porque acho que a gente veio do contexto da manifestação, Pedro estava lá, acho que eu não sei se Isa e Vini estavam, acho que Vini estava em São Paulo também, né? A Abel foi agora, né, Abel? Não sei se você Salvador, conseguiu ir sim, agora. foi. Em Salvador, Foi ontem. Estive lá. foi ontem. Então, eu estava muito mobilizado e aí eu escutei também agora nesse final de semana e eu tô saindo assim, ansioso pelo que tem por vir, sabe? Eu acho que eu tô ativo, assim, sabe? Final do ano geralmente a gente chega cansado, mas eu cheguei incomodado, assim, eu cheguei angustiado e eu cheguei num sentido, mas assim como uma força motriz, assim, sabe? Tem lenha para queimar. Eu acho que é um pouco isso. Gente, eu gostei muito do episódio do Que Masculinidade é Essa, do Charlie Kirk. Eu achei maravilhoso, porque achei que em alguma medida tem ali umas brincadeiras entre o trio, né? Eles ficam brincando ali em alguns momentos. Você tem uns risos, tem um ar cômico em algum momento, mas acho que no todo, e é isso que me faz gostar muito desse episódio, é que me ampliou o repertório. Eu sempre falo disso, assim. Foi a questão que o Lucas Fontaine trouxe aqui também, do quanto que ele mais se, enfim, do quanto que mais foi destaque, né, do formato. Acho que esse episódio, por associar ali masculinidades com armas, e é um tema que eu, assim, admito, não tenho muita proximidade. Então acho que foi uma das poucas vezes, assim, onde eu estive debruçado dentro dessa conversa e achei maravilhoso, assim, por perceber diversas nuances que pro meu olhar não estavam ainda sendo um filtro, sabe, assim, eu não estava conseguindo ver o mundo a partir da visão que vocês trouxeram ali, associando arma e masculinidades, que é um universo que eu acho que desconheço, assim, acho que eu pouco estudo, pouco leio, pouco sei sobre, então acho que eu saí com mais repertório, acho que eu saí com mais camadas, com mais coisas para refletir, querendo olhar para outros aspectos da minha vida, que faz parte da minha vida, que eu não tava negligenciando, não tava vendo, e a partir do episódio de vocês eu achei que eu consegui sair com mais camadas nesse sentido. E a gente marcou um paintball pro final Paintball, né, pro claro, próximo sim. mês, ficou Paintball da marcado. comunidade. Muito bom. Paintball do Memo. Paintball natalino. Preciso estar lá para assistir minimamente. E do Roda de Conversa, eu também fico muito com esse episódio em que a gente falou do armário, sabe? De homofobia. Acho que foi um episódio que eu vi nascer dentro desse mesmo ciclo. Porque a gente não foi resgatar num ciclo super lá atrás, não. Foi nesse ciclo mesmo. Numa semana teve um encontro que a discussão foi essa, onde a gente elaborou ali sobre o armário dos homens. Tá todo mundo meio que dentro dele, sendo gay ou não. E eu achei aquilo meio novo, assim, de ver nascer genuinamente dentro de uma discussão de grupo reflexivo. E falei, não, isso tem que ir pro podcast. E a gente deu um jeito de ir lá pro podcast. Acho que ficou um episódio bom, assim, sabe? Então tenho orgulho de ter feito ele. Mas também carrego um carinhozinho pelo do luto. Acho que foi um que me tocou emocionalmente, assim, ter feito foi gostoso. Então, acho que são essas os meus destaques, assim, os meus melhores episódios. O que eu acho que talvez dá pra trabalhar na próxima temporada, que eu gostaria de falar, por exemplo, é o tema do envelhecimento. Acho que o envelhecimento masculino, o envelhecer, acho que é uma grande questão, assim, que a gente pouco elabora, acho que até nos grupos reflexivos. Eu penso também como que isso pode se associar com o cuidado de pessoas que estão envelhecendo, e eu lembro de quando a gente tava terminando a temporada do Cuidado, que a gente ficou um pouquinho com a tarefinha ali de pensar também paternidades atípicas, sabe? Que envolvia também um cuidado
que é muito diferente do que está habituado, que envolve muito mais entrega. Então, cuidar de pessoas mais velhas, ou cuidar de pessoas que não sejam, sei lá, neurodivergentes, têm alguma deficiência, essa parte do cuidado nesse sentido, ou simplesmente o só lidar, né, do homem com a própria velhice, né, eu acho que são caminhos aí que eu acho que são interessantes de serem explorados numa próxima temporada. Fico com vontade de fazer essa conversa acontecer. E acho que para também encerrar a minha fala aqui, queria agradecer, acho que aos participantes, aos convidados que estiveram com a gente, né? Então aqui mencionar mais uma vez todo Boa. mundo que, junto comigo ali, junto com o Lincoln e com o Lucas, fizeram o Roda de Conversa acontecer. Pedro de Figueiredo, que foi nosso primeiro participante convidado, né? Que Mas isso. também Rodrigo Dias, Henrique Campati, Rafael Carvalho, Pietro Rezende, Daniel Carvalho, Kaiser Lima, Lucas Freitas, o Clérison. Então, obrigado, meninos. Vocês foram ótimos e foi muito bom ter com vocês com a gente nessa temporada aí. Valeu, galerinha, né? Agradecimento geral aqui a todo mundo que participou. Acho que foi show mesmo. E é isso, Abel. Então, melhores episódios, melhores do ano, né? Feito, troféu imprensa do mesmo concedido. Entregue. 2026, se tudo der certo, vem com tudo. A gente seguirá. Teremos um hiato, né? De verão, uma coisa de verão. Então, assim, é um momento para recapitular os episódios, ouvir temporadas antigas e tal. E a gente entrar no trilho bonitinho. Teremos uma produção, né? Acho que tem uma promessa aqui que eu faço pra gente e pra galera que tá escutando a gente, né? De ter uma produção um pouco mais bem caprichada, tecnicamente falando, né? Pra gente conseguir entregar um áudio, não só uma qualidade do áudio, né? Mas assim, microfones equilibrados, acho que várias questõezinhas técnicas que a gente quer ajustar para o ano que vem para ter um produto melhor, para fazer essa conversa conseguir chegar em mais lugares, né? E a gente sabe que isso também influencia. Então, é um pouco disso. Queria agradecer agora a cada um de vocês aqui, né? Vocês 5, nós 6, né? Compondo essas duas bancadas nesse semestre, nesse ano de 2025 da Volta ao Podcast. Acho que tem essa coisa, né? Acho que um momento final, eu queria passar uma rodada de tchauz, assim, mas acho que tem uma coisa que eu percebo, né? De produzir conteúdo sobre masculinidades sem ficar nesse lugar que já está dado, né? Ou de entrar muito nas lógicas de redes, assim, fazer prensadão de pais legais penteando suas filhas. Sabe assim? Tipo, é difícil, eu acho. Ter essa intenção de qualificar, ao mesmo tempo mobilizando, e muito implicado nisso tudo, né? Tem essa coisa que o Lucas Fontaine estava falando de trazer questões ali que a Maria, a companheira dele, depois vai falar com ele. E no outro formato tem uma exposição institucional sobre os nossos posicionamentos, que é isso, né? Para mim, hoje é até mais difícil entrar nessa do que falar da minha relação com Gabriela e com meus amigos e tal. Então, acho que tem muitos desafios aí de você fazer uma produção de conteúdo dessa. Então, eu queria agradecer aqui principalmente a todo mundo que nos escutou, né? A galera que foi nosso ouvinte, muito obrigado. Espero ter contribuído de alguma forma para as reflexões aí, enquanto podcast, né? Que o podcast tenha contribuído aí para suas reflexões e que você siga com a gente no ano que vem, porque voltamos e estamos só começando. É isso, né? Rodadinha de tchau, galera. E aí, sim, feliz ano novo. Bora, gente. Queria agradecer também pelo espaço, pela escuta de todo mundo que ouviu a gente e falar que 2026, com certeza, a gente tá por aqui. E falar pros patrocinadores virem atrás da gente também, né? Ryder, Kenner. Boa! Que mais, gente? Aí Quem sim, que a gente né, quer? Queremos dinheiro. Queremos muito dinheiro, original. O que vocês quiserem aí, venham atrás da... Não, o que vocês quiserem não. A gente não tá aceitando Viagra, não tá aceitando algumas marcas, mas de resto, Engov, essas coisas não. Aí vai vir uma Beth patrocinar a gente. Bets ia ser complexo, é verdade. Não, aí acho que a gente tá fora. Aí não rola. Nem bet, nem arma. Mas se for um campinho de paintball, aí a gente até conversa. Gente, é isso, né? Chegamos ao fim, tá doendo sim. Bom, quero agradecer vocês pela oportunidade de estar
enfim, compondo aí essa bancada com Pedro e Isabela, mas também a gente está em diálogo aí com o Lincoln, o Lucas, Abel, com o Memo. Sou um admirador do trabalho do Memo desde que conheci Pedro, e hoje está compondo aí, né, junto com vocês, esse trabalho que eu sempre admiro. Para mim também é uma honra, é um prazer imenso. A experiência desse semestre foi incrível, desse comprometimento, dessas boas ideias que vão surgindo, das nossas reclamações. Então acho que é isso, assim, vou ficar já saudoso aí de pensar esse podcast nas férias, mas também vou aproveitar minhas férias, porque eu não sou de ferro. Mas vai ser um barato poder estar com vocês de novo, dando continuidade nesse trabalho ano que vem. E é isso, gente. Obrigado, só agradeço. Boa, gente, eu acho que também é só agradecer pela possibilidade de troca, né? Acho que é sempre bom isso. Eu aprendi isso no decorrer da vida, né? Porque lá no início, para mim, não era fácil trocar, me colocar, me vulnerabilizar. A gente vai aprendendo isso no decorrer dos tempos. Agradecer por vocês terem emprestado o ouvido de vocês pra gente, né? Sigam escutando mesmo, sigam refletindo sobre masculinidade, lembrando mais uma vez que reflexão já é uma ação, sobretudo pra gente enquanto homens, né? E ajuda a gente nessa caminhada aí. Acho que é isso. Feliz Ano Novo, Feliz Natal, Salam Aleikum, Asharat Shalom, e seguimos. Valeu, beijão. Boa. Também agradecer, acho que essa coletividade aqui do Memo, acho que é essa oportunidade de troca, de ouvir vocês, de estar com vocês, de ser provocado por vocês, de provocar vocês. Acho que isso me dá repertório existencial, isso enriquece a minha percepção sobre a vida, sobre essa experiência da vida, e me traz mais responsabilidade, né, também ao mesmo tempo. Então, é muito foda estar aqui com vocês. Eu gosto muito do que eu faço aqui, de estar com vocês. É uma mistura de empolgação e ao mesmo tempo de cuidado, né? É dúbio, assim, né? É ambíguo, mas dá tesão, assim, né? Acho que eu fico com tesão. E isso só acontece na coletividade, né? Só acontece. Então, agradeço o senso de coletividade de vocês, assim, estamos juntos pra caramba. E desejo aí um ano novo, do jeito que vocês quiserem aproveitar, né? Eu acho que cada um tem o seu jeitinho de aproveitar. Então, que sejamos todos e todas felizes. Quero agradecer, foi uma delícia fazer essa temporada, mais uma temporada, fazendo o podcast do Memo. Muito feliz. Quero pedir para você que está nos ouvindo, para participar também, que acabou de ver aí o nosso troféu imprensa, que episódio vocês mais gostaram, qual tema não pode ficar de fora da temporada do ano que vem. Então comenta aqui onde você está nos ouvindo, ou então na nossa comunidade, dialoga com a gente e traz a sua opinião também pra gente conhecer. Eu adorei, quero desejar aqui boas festas para todos nós. É isso, gente. Então é isso, galera. Vambora. Obrigado. Vamos nessa. Estamos só começando. 2026 vem com tudo. Ano de eleições. Muito assunto para falar, maluquice. É isso, né? Sinto que tem uma oportunidade. Tenho falado isso por aí, né? Que o debate de masculinidade está voltando. E não está voltando numa de os homens choram, não chora. Mas sim de mobilizar em relação à luta contra a violência contra a mulher e tal. Tem sentido isso, né? Esse último ato, uma convocação muito direta para a participação dos homens. Isso está me deixando com uma boa perspectiva do debate para o próximo ano. Veremos. Veremos juntos. É isso. Grande beijo, galera. Foi um prazer. Até ano que vem. Valeu! Valeu, gente. Valeu. Beijo. Valeu!